Oi, Josi. Oi, Simone. É um prazer estarmos aqui, né? Mais uma tentativa e graças a Deus deu certo dessa vez, vocês aqui em São Paulo. É muito prazer em recebê-las. A gente está num processo de gravação com vários líderes do ecossistema e eu acho que a Avon Mining, que é uma das empresas fundadoras, né, do ecossistema Simplifica, é um prazer estar aqui com vocês e ouvir um pouquinho e compartilhar um pouquinho das histórias da Go Mining e também dessa caminhada aí desde 2017. Então vou começar com você, Simone. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu a Go Mining. Bom, a Avon Mining, ela surgiu de uma forma muito genuína, né, Fer? Eu estava fazendo na época o meu doutorado, eu era professora na universidade, a Josi também era minha colega, era professora. E nós dávamos aula no EAD, né? Então o EAD tem uma escala muito grande. E naquela época, em 2011, 12, que nós trabalhávamos no EAD, nós mantínhamos, dentro dessa escala, a gente precisava trabalhar com a qualidade. Então, como fazer com que a gente pudesse ajudar o nosso aluno a escrever e como dar feedback das atividades desses alunos se eu não tivesse o apoio de uma tecnologia? Porque, por exemplo, uma turma minha tinha 3.500 alunos. E como de uma semana para outra eu ia dar retornos para esses alunos? Porque esses alunos, eles faziam disciplinas muito teóricas e precisavam de retornos semanais, né? Do que eles acertaram, o que eles erraram. E não tinha humanamente como nós darmos conta, mesmo tendo tutor e toda a estrutura do EAD, nessa rotina semanal. E aí eu levei essa problemática, então, para o doutorado também, né, na Federal do Rio Grande do Sul. E nessa discussão a gente desenvolveu, então, durante o meu doutorado, uma tecnologia que não era para ser uma empresa. Então, por isso que eu digo que a Go Mining nasceu de uma forma muito genuína, porque não era para ser uma empresa, eram duas professoras criando uma tecnologia para os seus alunos. A Go Mining começou assim, né? Então, aí a partir da nossa banca, da minha banca de apresentação do doutorado, uma professora, por isso que para nós é tão importante o professor, porque por uma professora nasceu nossa empresa. Então, uma professora, a professora Nilda Stecanella, a professora Eliseu foi quem fez toda a orientação do trabalho, e a professora Nilda Stecanella, da área de educação, pedagogia, olha só, não é da negócios, olhou para a apresentação e disse: isso pode ser uma startup. Esse produto pode se tornar uma startup. Em 2016, 2017, né, Fê? Eu não tinha ideia nem que era startup naquela época, né? Então, a Josi é mais área administrativa, então ela já tinha essas questões. Eu não, eu sempre dei aula, gente, 24 anos de sala de aula. Então, eu não teria ideia do que era uma startup. Mas ela foi explicando, durante a minha banca, a minha avaliação foi criar uma startup. A minha avaliação da minha tese foi esse sentido, nesse objetivo. E aí ela sugeriu, então, em semana seguinte, ela, além de sugerir, olha o procedimento, a prática do professor que impacta diretamente a vida das pessoas. Além de ela sugerir, ela me encaminhou para um grupo que era a StartUX na época, que fazia aceleração de startups. E lá a gente conheceu o professor Enor, que deu para nós, então, toda a orientação. Uma semana depois, Fer, da banca, uma semana depois, a gente tinha o CNPJ da Online. Aí começou a nossa empresa, mas ela foi fruto da nossa prática de sala de aula, de manter a qualidade. Então a nossa empresa ela é baseada na qualidade, na pesquisa, porque os nossos produtos, a Go Mining nasceu da pesquisa acadêmica e ela foi um trabalho acadêmico que se tornou um produto para o mercado. Então nós temos todo esse viés muito forte, muito fundamentado na parte de prática pedagógica, na parte toda de pesquisa. Assim que nasceu a Go Mining. Eu não me canso de ouvir essa história e sei que eu repito também ela. Mas, Josi, conta pra gente o que esse pioneirismo também, né, trouxe de desafios. Porque falar de inteligência artificial hoje, ok, né, tá tudo, em todos os temas se fala de IA na educação. Mas em 2016, 2017, que era uma novidade, e ainda trabalhar com isso na educação foi realmente um desafio, né? Conta pra gente um pouquinho desse começo dessa mineração aí que vocês fizeram nesse mercado. É isso mesmo, Fer. No início foi muito desafiador. Um motivo deles era porque nós éramos professores e estávamos em sala de aula para empreender. Então, empreender na educação para nós foi algo desafiador também. Porque sair da zona de conforto, sair da sala de aula, daquilo que nós já estávamos acostumadas, né? Eu sempre brinco. Nós éramos professoras 40 horas em uma única instituição de ensino. O mundo ideal é uma carreira, do ponto de vista de docência, já muito consolidada.
né? Então, nós já estávamos muito bem aí. Então, foi difícil essa tomada de decisão de empreender. E quando fomos empreender no mercado educacional, que nós estávamos do outro lado, nós observamos o quanto que os professores e os gestores das instituições de ensino tinham receio, tinham um preconceito sobre a inteligência artificial, tinham medo de perder o emprego com o uso da inteligência artificial. Isso que lá em 2017, o que existia, o que se falava de IA, era algo muito menor do que se fala hoje. Então, naquela época, me recordo que nós começamos a produzir todo o material de divulgação da Abomine, os folders, o site. Nós tínhamos que lidar com tudo isso de uma forma muito superficial. Então, nós focávamos assim, correção automática de textos, correção automática de atividades discursivas. Nós nunca colocávamos que era com inteligência artificial. Por quê? Porque as pessoas tinham medo, muito medo de perder o emprego, né? E aí nós fizemos todo um trabalho para o mercado educacional, na época, com lives, com podcasts, com formação de professor, para que nós realmente conversássemos com esses professores e ficasse claro que eles não perderiam os seus empregos com o uso da inteligência artificial, que a Abomine estaria entrando no processo para a instituição para potencializar a ação humana e ser um apoio. É como se o professor agora tivesse estagiário ali do lado dele para fazer aquelas atividades operacionais, as atividades rotineiras, que às vezes tornam o professor um pouco robô, né? Horas e horas corrigindo as atividades. E, por outro lado, nós também queríamos que os alunos continuassem escrevendo, porque como nós vamos formar os profissionais no mercado de trabalho se esses alunos não escreverem durante a sua formação? Então, nós víamos na época lá toda a nossa experiência acadêmica, a importância do aluno escrever. E vimos, então, que na inteligência artificial, a forma disso, concretizar. E eu brinco, a Abomine não é uma empresa de inteligência artificial porque é inteligência artificial. Poderia ser qualquer outra tecnologia. Obviamente, foi a inteligência artificial que oportunizou que nós realmente liberássemos tempo de trabalho padronizado, robótico dos professores. Então, assim, um desafio que levou alguns anos para a gente superar, para que o mercado começasse a aceitar. Hoje em dia, falar sobre inteligência artificial é super fácil. A Abomine, a partir de todo esse trabalho desses anos, se tornou uma empresa referência em inteligência artificial para a educação. Então, isso é algo que nos enche de orgulho e que só a chancela que nós estamos no caminho certo quando decidimos sair da sala de aula para entender. E essa história me lembrou muito porque como eu sou uma das pioneiras na educação à distância, que também a gente levou várias pedradas lá no comecinho, eu tenho uma certa empatia com essa história, mas também eu vivenciei muito, né? Eu estava muito perto de vocês também nesse caminho e venho acompanhando vocês desde que eram professoras de sala de aula, e eu acho que por isso que eu me orgulho tanto de ter vocês no ecossistema e nessa nossa parceria longa, porque é realmente uma construção. E vocês só provaram, eu acho que, né, a cada ano, essa seriedade, essa parceria com as próprias instituições, que de fato também levaram vocês a aprimorarem, né, a solução que vocês criaram e também vieram a fazer outros produtos também. Conta um pouquinho pra gente sobre essa parceria com as próprias instituições, que essa é um diferencial que também eu sempre converso com as instituições das empresas do ecossistema, porque a maioria das nossas edtechs, elas têm esse ouvido muito aberto para entender quais são as demandas das instituições e, de fato, como que a gente pode atender, porque também não adianta, algumas coisas eu aprendi trabalhando nas próprias edtechs, que não adianta a gente atender a necessidade de uma instituição, mas quando a gente começa a escutar a necessidade de várias, de fato, é uma solução que precisa ser desenvolvida, né? Enquanto edtech, enquanto desenvolvimento de tecnologia, isso é muito importante. Sim, quando nós começamos a olhar para o mercado, forma de empresa, para buscar oportunidades de vendas, foi no finalzinho de 2019, nem pré-pandemia. Como a Anitta ela foi fundada em 2017, mas teve todo um processo, e aí, final de 2019, nós lançamos o primeiro produto no mercado, logo depois veio a pandemia, e aí, de repente, todo o mercado educacional mudou de uma forma muito drástica. E logo que a pandemia começou então fechou as faculdades, e agora como que as instituições começaram a perder alunos, como que se faz para captar uma instituição? Isso chegou até nós e perguntou, nós temos como fazer algum processo de captação de vestibular de forma online, com uma correção automática, e nós fomos observar a tecnologia para assistirmos, e é possível sim. Então, essa foi a primeira oportunidade de co-criar junto com uma instituição de ensino. Eles
nos trouxeram um desafio que eles tinham ali, nós olhamos para o mercado, falamos com outras instituições, era um desafio que as outras instituições também tinham, e aí nós lançamos o nosso primeiro produto co-criado com 6 meses de mercado aberto. Nós lançamos uma solução para apoiar no processo seletivo. E desde aquele momento, ou seja, desde bem do início do Agomai, essa foi uma rotina nossa. Por um lado, nós já sabíamos de muitas dores e muitos desafios que as instituições de ensino tinham. Por quê? Porque nós estávamos na sala de aula até pouco tempo atrás. Então, nós sabíamos dos desafios, falávamos com as instituições de ensino, fazia sentido, percebíamos que a tal solução poderia escalar e, a partir disso, nós trazíamos para o nosso portfólio. E isso acontece até hoje. Então, todas as nossas soluções, elas foram criadas ou co-criadas com as demandas das instituições de ensino e observando o que uma precisa, o que a outra precisa e o que realmente vai potencializar. Obviamente, temos um roadmap gigante de soluções, né, que devem entrar no mercado em breve, mas todas as nossas soluções nós fazemos esse trabalho antes de co-criar. Então, pegamos aquelas instituições que são mais entusiastas, que acreditam na IA e que elas conseguem passar por esse processo inicial da tecnologia, e aí depois nós levamos todas as soluções para o mercado de forma escalada. Muito bem. Ô Simone, e aí aproveitando, né, essa fala da Josi, esse posicionamento, uma das questões que a gente discute muito é que muitos professores acabam se sentindo ameaçadas, mas a GoMining sempre pensou nas suas soluções como apoio realmente para as práticas pedagógicas mesmo, né? E eu vejo vocês fazem, né, muitas palestras, muitas formações com os professores e até essa troca com os docentes das instituições. Conta pra gente um pouquinho também sobre esse posicionamento da GoMining. Como eu falei inicialmente, Fer, a GoMining nasceu já dentro de uma questão toda estruturada no contexto pedagógico, então não teria como ela ser diferente no decorrer da sua história, né, do seu desenvolvimento. Para nós, a inteligência artificial, ela sempre foi, como a gente sabe, um meio, uma tecnologia do meio para fazer o que é mais importante, que é ensinar, né? Então, desde que ela foi concebida, a nossa empresa, pensando já num apoio, num professor número 2, né? Ou um estagiário, o nome que se der, ou um mediador técnico, né? O nome que se quiser dar para ela. Mas no sentido de que ela ajuda o professor, apoia o professor, e é concebida dentro desse contexto de uma trilha pedagógica. Todos os produtos que nós criamos até hoje, Fer, eles são produtos discutidos no mercado, como a Josi falou, mas são produtos pensados também dentro de um contexto de aprendizagem. Qual é o processo de aprendizagem que vai levar o meu aluno a aprender por meio dessa tecnologia que nós criamos? Então, a primeira que a gente criou, que a gente até hoje, né, trabalha com o mercado, que é a questão da correção de textos ou atividades, esse produto, a base dele de fundamento, são os processos de metacognição, que é apresentar para o meu aluno o que ele sabe, o que ele fez corretamente, o que ele não fez corretamente, o que ele não sabe, como ele poderia melhorar. Então, a gente acaba passando, todo o produto é concebido dentro desse processo de metacognição, para que o aluno aprenda. Então, não é um produto que nós estamos lançando no mercado de qualquer forma. Ele tem uma pesquisa teórica, depois que ele é fundamentado, que a gente já teve uma pesquisa de mercado, que ele tem uma pesquisa teórica de aprendizagem, que ele foi fundamentado, aí sim ele vai para a produção técnica. Então a gente até costuma brincar, né, o nosso CTO, nosso sócio, o Daniel, ele costuma dizer que o coração da empresa é o pedagógico, porque a TI obedece o pedagógico na nossa empresa. E nesse sentido, Fê, nós temos assim, nossos funcionários, as pessoas que trabalham com a gente, a maioria são professores, porque os técnicos são da parte de TI, né, e também são professores. Então, todos nós temos ali, os colegas, as pessoas que nós chamamos para trabalhar com a gente, mestres e doutores na área de educação e inteligência artificial. Porque hoje a gente vê um uso muito também com pouca criticidade sobre o uso da inteligência artificial, né? A gente vê muitas pesquisas que estão surgindo agora mostrando o quão é importante tu saber sobre aquilo que tu está fazendo antes de usar uma inteligência artificial, o quanto isso vai trazer de resultado positivo na tua aprendizagem, todo o processo cognitivo, do que somente eu ir direto numa inteligência artificial e fazer uma pergunta, né? Então, esses processos hoje de pesquisa nós continuamos fazendo dentro da nossa empresa. Eu fiz o meu pós-doutorado, por exemplo, no ano passado, numa tecnologia que nós também desenvolvemos na empresa, que é uma tecnologia que ajuda todos os nossos... A ideia é ajudar, apoiar todos os nossos professores brasileiros que querem publicar textos em inglês nas revistas, as melhores revistas e jornais aí que nós temos
do mundo. Então, a gente fez toda uma pesquisa com 10 anos de artigos que foram publicados em inglês, né, dos nossos professores aqui do país, de algumas áreas, foram escolhidas algumas áreas, 8 áreas, né, do CNPq, para que a gente pudesse identificar padrões. Então, a gente começou a trabalhar, desenvolver tecnologia para isso também. E isso são pesquisas que estão acontecendo, né, desenvolvidas dentro da nossa empresa. E eu acho que vocês realmente posicionam o professor como um protagonista, né? Sim. Josi, fala um pouquinho disso também, né? Porque a gente fala muito sobre vocês como executivas agora, mas vocês têm um passado que orgulha bastante, porque vocês realmente eram docentes. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da relevância do professor mesmo, né? Que vocês sempre ressaltam isso, mas um recado para eles também, né? Porque agora, eu acho que o discurso ele vem se ampliando até por conta do maior uso da inteligência artificial, né? Porque eu acredito que a forma que vocês se comunicavam com os professores antes era uma coisa, agora é outra, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Claro. Não tem como falar de professor sem usar uma frase que nós sempre usamos, que é: não existe inteligência artificial sem inteligência humana. E a inteligência artificial foi criada para potencializar o papel do professor. E é isso que nós desejamos. E eu não posso falar sobre a importância do professor sem falar de uma frase que eu sempre cito quando eu me apresento, que é que eu sou orgulho da minha professora de metodologia. E a minha professora de metodologia foi a Simone. Por quê? Porque quando o professor ele tem tempo disponível, ele consegue olhar para o aluno de uma forma diferente. Então, não é só mais uma matrícula, não é só mais um ID. Aquele estudante, ele está ali muitas vezes para realizar um sonho. Às vezes, ele fazer aquela graduação é a única oportunidade que ele tem de mudar de vida. E esse foi o meu caso. A minha vida se transformou pela educação. Então, quando o professor ele realmente está disponível, ele tem tempo, e ele olha para o estudante, ele consegue fazer maravilhas. A Simone fez isso na minha vida, fez isso na vida de tantos outros alunos. Depois, quando eu me tornei professora, eu também tentei fazer e seguir os mesmos passos. Por quê? Porque às vezes o estudante não tem aonde buscar apoio. E a instituição de ensino é esse lugar que muitas vezes ele olha o professor como alguém que é um mago do conhecimento, que é uma inspiração. Então, o professor ele não vai conseguir ter esse papel se o estudante não for olhado como um humano, se o professor estiver sobrecarregado com a atividade, se ele estiver sobrecarregado com pouca atividade rotineira. Então, quando a gente olha para a GoMining nasceu pelo olhar de uma professora. Foi uma professora que foi lá e disse: olha só, toda essa pesquisa aqui que vocês estão somente com o interesse de usar na sala de aula de vocês poderia estar impactando muitas vidas se ela estivesse na sala de aula de todos os outros professores, sabe? E foi exatamente essa frase que fez com que a gente virasse, achasse e pensasse: vamos empreender. Por quê? Porque nós pensamos: nossa, isso aqui está ajudando a vida de 3 professores, Simone, Daniela e Jussi, né? E imagine se ela estivesse potencializando todos os professores. Então isso foi o que nos motivou. E é isso que nos motiva até hoje, quando nós pensamos nas nossas tecnologias. Então, como a Simone comentou, nenhuma tecnologia da GoMining nasce no time de tecnologia. Todas começam no time de produto. E o nosso time de produto, lá na GoMining, chama de time pedagógico, que muitas pessoas não entendem por quê. Porque são professores, são mestres, são doutores lá pensando nos produtos, sabe? E conversando com as instituições, o time que dá suporte para as instituições de ensino, que são as nossas clientes, são professores, são pesquisadores dando suporte. Então, nós trabalhamos de uma forma que a educação e que todo esse contexto de aprendizagem seja a parte mais importante da GoMining. Porque, de certa forma, nós nunca saímos da sala de aula. Verdade. E a gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa. Mas eu queria, Simone, que você falasse um pouquinho sobre as novidades, né? Que a gente tem novos produtos, a gente tem um curso aí para ser lançado e a comunidade também. Fala um pouquinho pra gente. Bom, ao longo desses anos a gente foi desenvolvendo alguns produtos. Nós temos produtos que é para correção, como eu comentei anteriormente, temos produtos de vestibular, temos um novo produto também que lançamos esse ano no mercado, que é uma plataforma de produção de conteúdo. Mas não é só o conteúdo, é todo o planejamento dentro de um contexto de uma disciplina. Então, a gente trabalha com o plano de ensino, a gente trabalha com o conteúdo a partir do plano de ensino, com as atividades, com objetos de aprendizagens, com um banco de questões.
E dentro desse contexto, a gente trabalha dentro da metodologia ativa, né? Trabalhamos com metodologia ativa todas as atividades, os nossos objetivos de aprendizagem, competências com base na taxonomia solo, as atividades com base na taxonomia também de Bloom. Então, todo esse contexto foi pensado dentro de uma proposta que leva a aprendizagem para o meu aluno desde o início até o fim, no resultado, né? Então, hoje a gente consegue completar esse processo de uma universidade. A gente consegue trabalhar com a universidade na captação, a gente consegue construir com ela a parte acadêmica de uma disciplina e a gente consegue corrigir também, né? Então, a gente cria o PCC, o plano de ensino, né? Cria o plano de ensino, cria o conteúdo, cria atividades, bancos de questões, os objetos de aprendizagem e corrige tudo isso. E tudo isso é feito com a curadoria dos professores, é claro, mas é feito por inteligência artificial e tudo isso mediado por todo o nosso sistema pedagógico que a gente criou dentro da empresa, né? Tem toda essa mediação e essa intervenção. E o aluno, quando ele recebe já um material personalizado, porque a instituição consegue personalizar o seu conteúdo, o que ela produzir é inédito dela, não é da GoMind, não é das outras instituições, né? É tudo inédito dela, então ela consegue personalizar para a sua instituição de ensino, assim como consegue personalizar aluno por aluno. Então, se eu preciso dar uma aula específica para um aluno, eu posso produzir uma aula dentro daquele contexto. Também cumprindo com as questões de inclusão, que me alegra muito, né? Temos todas as questões ali de inclusão nessa plataforma que a gente consegue. E ali a gente viu o processo todo de aprendizagem completo. Então, era uma plataforma que nós criamos há muitos anos, Fer. Nós tínhamos esse sonho, né, de construir essa plataforma, porque a gente queria ver o todo, e nós trabalhamos sempre com avaliação ou com captação, né? Então, aqui agora a gente vê o todo, que nos dá assim, muita alegria, muito orgulho, né? E uma questão que a Júcia comentou anteriormente, e eu também falei, uma professora teve esse olhar, e se ela não tivesse tido esse olhar, não teria GoMind hoje. Não teria 25 pessoas, 25 famílias que foram impactadas pela nossa empresa, as pessoas que trabalharam e trabalham com a gente até hoje. Não teria centenas e milhares de atividades processadas e de alunos, mais de 1 milhão de alunos já usaram o nosso sistema, porque uma professora viu. E se ela não visse? Se ela estivesse lá corrigindo 7.000 atividades dos alunos dela? Né? Não, ela teve tempo para ler o trabalho e não só ler e entregar uma avaliação, ela impactou a vida. E ela continua impactando, né? A nossa vida e a vida de centenas por meio da nossa empresa. Então, por isso que para nós o professor é uma das bases principais. E como tu disse, por isso que a gente trabalha com formação de professores, a gente está sempre disposto a dar palestra, a dar curso, a ajudar, porque também nós recebemos muita ajuda e formação. E a pós-graduação? Ah, já estava esquecendo. A pós-graduação. Bom, nós temos alguns desejos dentro da empresa, e um outro desejo era, sim, ter uma pós-graduação. Por quê? Porque agora a gente está lançando, em parceria com a FNU, uma pós-graduação de inteligência artificial e gestão educacional e práticas pedagógicas. Então, para trabalhar toda a parte de gestão da educação, mas também a sala de aula. Ela pega esses dois campos. E a gente vai entregar nessa pós-graduação o core, o que é principal da GoMind, isso é dessa pós-graduação. Então, ela vai ser a melhor pós-graduação da área, porque a gente sempre brinca, né? Se ela não for a melhor pós-graduação da área, então o que sobra para a nossa empresa? Nós estamos dando melhor na pós-graduação. Então, ali entra todo o nosso compromisso mesmo de qualidade. Quem vai dar aula vai ser eu, vai ser a Júcia, vai ser o Daniel, os nossos professores e doutores. Então, todos eles serão os professores dessas disciplinas da pós-graduação. Estamos ainda com as inscrições abertas. As aulas começaram, acho que final de agosto, não lembro agora ao certo, né? As inscrições estão abertas, estamos esperando os nossos alunos para começar. Ai, que bom! E a comunidade? E a comunidade. A partir desse nosso viés, então, tão forte de pesquisa, nós criamos uma comunidade. É uma comunidade internacional de inteligência artificial para a área da educação. Aqui nós convidamos grupos de pesquisa, já que nós não somos uma universidade, né? Então nós convidamos grupos de pesquisas das universidades de mestrado e doutorado que estão envolvidos com o desenvolvimento de inteligência artificial. Então eles vão trazer para nós o que eles estão trabalhando na questão científica de produções, e a gente traz também a questão prática das empresas, das startups. Essa comunidade ela é maior que a GoMind. Aqui a gente está convidando outras empresas para trabalharem com a gente está convidando os grupos das universidades e a gente tem também grupos de investidores.
O objetivo principal, tem 2 objetivos nessa comunidade. Número 1 é fazer o que fizeram com a gente. Quem sabe tem produtos, tem empresas surgindo dentro das universidades e que precisa só de olhar de um investidor ou de alguém que já está no mercado. Então, trazer o que estiver sendo produzido, trazer para nós, não só no Brasil como no mundo, né? E o segundo objetivo, e tão importante quanto o primeiro, é disseminar o conhecimento. A gente realmente quer trabalhar, a gente criou núcleos dentro dessa comunidade e a gente quer trabalhar para disseminar o que é inteligência artificial para a educação, mas de uma forma mais profunda, porque hoje se fala muito raso. E aí, como se eu sei trabalhar com GPT, eu já sou mestre em inteligência artificial, né? Expert. Mas tem muita coisa que nós temos que fazer. Tem muitas ações que nós precisamos estudar dentro desse contexto, exercitar exemplos. Então, a gente está trazendo com esse objetivo. Vamos disseminar conhecimento. É o nosso compromisso com a sociedade, muito mais do que a nossa empresa. Sair do pouquinho da ponta do iceberg, mas mergulhar, né? Exatamente. E agora, Josi, para finalizar a nossa conversa, fala um pouquinho pra gente dos números da GoMine, né? Que não são poucos, não. A Simone dá umas pinceladinhas, mas vamos falar sobre esses números. Sim. Nesta jornada, nós estamos no sétimo ano. E nós sempre dizemos que o 7º ano é o nosso ano da graça, né? Então, está sendo um ano transformador. E até agora, nós tivemos mais de 15 milhões de atividades corrigidas. Então, eu fico pensando assim, 15 milhões de atividades corrigidas. Vocês têm ideia de quantas milhões de horas isso representa? Sim, são milhares de horas economizadas para o professor, de tempo devolvido de vida para o professor, né? Nós temos centenas de materiais didáticos já produzidos e essa solução que a Simone comentou, que é de produção de conteúdo, nós lançamos agora, em maio, e já temos centenas de materiais, de atividades sendo produzidas. Isso nos enche de orgulho, porque as instituições estão vendo o valor de como criar um conteúdo com material pedagógico, com toda essa estrutura pedagógica construída por trás, né? Nós temos instituições de ensino que estão espalhadas por todo o Brasil e atendemos, né, a curso de graduação, pós-graduação, o vestibular, algumas questões de preparatório para Enem também. Então, esses números reforçam que a nossa decisão foi assertiva e que estamos no caminho certo, né, em entender na educação. Que ótimo. E eu fico muito feliz porque vocês também, ao longo desses anos, se desenvolveram várias parcerias, né? Até com próprias empresas do ecossistema, e eu acho que isso faz com que cada vez mais a gente possa fazer essas construções coletivas, né? Seja com as instituições de ensino e seja com as empresas parceiras também, né? Porque isso realmente eleva a gente realmente de nível, né? E essa troca, eu acho que isso é fundamental. Eu sempre falo que a vertical de IA sempre vai ser liderada por vocês, mas obviamente vocês colaboram muito com outras empresas que também têm aplicado inteligência artificial em suas soluções. Então eu queria agradecer muitíssimo essa nossa conversa. Vai ser, não posso nem falar que é a primeira, né? Porque pelos bastidores a gente conversa muito. Mas a gente vai gravar com certeza outros episódios e novas programações e novos lançamentos. E para quem quiser saber mais sobre as novidades da GoMine, como que elas fazem? Nós estamos no LinkedIn, GoMining Edu, Instagram também, GoMining, e podem acessar também via o canal da Simone, que é Simone de Oliveira, ou né, que é Josimara Mauer, No LinkedIn. No LinkedIn e no Instagram. Isso mesmo. Então, tchauzinho!